Olha aqui, essa aqui para quem adquiriu imóvel na planta. Eu quero saber para você, você já teve aquela triste e lamentável experiência de ver aquele imóvel na planta maravilhoso e de repente lá ao adquirir aquelas prestaçõezinhas, aqueles balões, aquela montanha de dinheiro, quando você vai receber 2, 3 anos, 4 anos depois da sua unidade, você vê que aquela unidade que está sendo entregue é muito diferente da unidade que lhe foi apresentada lá no estande de vendas. Isso já aconteceu com você? Pois é, senhoras e senhores, isso acontece, como diria um amigo meu, é raro, mas acontece muito. Pois é, isso aí, olha que problema, né? Você economiza um dinheiro, tem o sonho da casa própria, você às vezes está sendo só um investidor que quer ali investir o seu precioso dinheirinho, né, fazendo um investimento aqui na aquisição de uma unidade, e de repente faz o quê? Vai no estande de vendas, e não é estande de vendas, os corretores de imóveis são muito habilidosos, alguns são sérios, outros nem tanto, tá? Enfim, eu conheço bons corretores de imóveis que são sérios, mas tem muita gente que não é tão séria. E o que ele faz? A construtora faz aquela maravilhosa apresentação no estande de vendas, fala de tudo quanto é qualidade daquele imóvel, e lá, ao final, quando vai entregar, 2, 3, 4 anos depois, quando entrega, né? O problema é quando não entrega, mas tá bom, aqui entregou. Pois bem, quando entrega, você vai receber e ver aquela murchada no teu espírito, né? Você olha para aquela unidade e fala, mas como assim? Era tão bonitinho quando eu fui adquirir e agora me entregaram isso aí? Tem encanamento exposto, não tem aqui pintura, não tem rodapé, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro, não tem nada. Enfim, uma bagunça, pintura horrível, tem divergências nos pisos, enfim, você é obrigado a aceitar a unidade dessa forma? Pois bem, o que eu quero falar com vocês é, vejam só aqui o que decidiu, e vem decidindo até reiteradamente, né? Felizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu estou trabalhando com vocês aqui descumprimento de contrato, descumprimento de oferta. Veja só, quando o construtor se dispõe a empreender, ele vai fazer um planejamento e supõe-se que ele vai seguir aquele planejamento que fez. Então, ele monta um estande de vendas com a base daquelas unidades que serão entregues e espera-se que, de boa fé, ele entregue realmente aquilo que fez. Se ele não entrega, ele está descumprindo a oferta, violando o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, também violando o dever de transparência, lá visto no artigo 6º, inciso 3º do CDC, além de, em alguns casos, estar praticando o quê? Publicidade enganosa, lá do artigo 37, parágrafo 1º do CDC. E aqui, então, eu quero dizer para vocês e noticiar a vocês uma decisão que achei muito interessante, faz menção até para outras decisões, por isso que eu digo sempre, consulte um bom advogado, né? Porque os bons advogados conhecerão estas decisões. Pois bem, essa decisão aqui, apelação civil de 5482/14/2023, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, vai nos trazer exatamente a solução que eu reputo como correta, que foi o quê? Uma construtora se dispôs a realizar o empreendimento, apresentou para os moradores uma teteiazinha lindinha de uma unidade, só que quando foi entregar, não entregou aquilo. E tinha vários defeitos na unidade. Um dos moradores, aqui uma moradora, aqui o nome não nos interessa, para violar, tem o nome dela, mas eu vou dizer para não violar a sua privacidade. Aqui, uma moradora indignada fala, não, como você me apresenta de uma forma e me entrega de outra? Contratou advogado e ajuizou a ação de indenização por danos morais. E essa decisão aqui, então, é muito interessante, por isso ela reconhece a violação ao cumprimento da oferta. Diz que, né, o juiz, apesar do juiz de primeiro grau ter julgado improcedente, o tribunal reforma essa sentença e declara a procedência para condenar a indenizar os danos morais sofridos, e fala que existiam várias divergências e que isso afrontava o princípio da boa-fé e o dever da informação. Falam que isso que é muito importante, porque eu vejo muitos advogados das construtoras muito bem intencionados, fazendo o seu dever de ofício e ganhando com essas teses, falam, não, mas isso não pratica, não traz uma inapitabilidade do imóvel, ele continua habitável, então não tem aqui um mero aborrecimento, não tem dano moral. E o Tribunal de Justiça de São Paulo fala que não, olha, veja só, ainda que as diferenças não impliquem em termos estritamente técnicos a inabitabilidade do imóvel,
O que se reconhece é que, de conjunto dessas inconformidades, extrapolam o âmbito do mero aborrecimento contratual, frustrando a legítima expectativa do consumidor e exigindo e configurando aqui, então, uma prática de publicidade enganosa veiculada lá, vedada para o artigo 37, parágrafo 1º. E vou continuar aqui, senhores, porque eu acho muito interessativo. Veja só, quando o perito vai falando, não, mas isso não é inabitável, ele fala, ó, o relator desse caso, essa tentativa de normalização das divergências, embora técnica, não afasta a violação à confiança legítima do consumidor. Tá? Ainda que a funcionalidade do imóvel não tenha sido prejudicada em termos operacionais, a entrega da unidade com aparência e estrutura significativamente distintas daquelas veiculadas publicamente frustra a legítima expectativa do consumidor. E depois aqui cita outras decisões, e uma delas aqui que eu quero finalizar com vocês é muito interessante, porque fala assim o seguinte, ó, reconhecendo também o dano moral para um outro consumidor, falando a função do apartamento decorado disponibilizado aos eventuais adquirentes é justamente atrair clientes para a efetiva negociação. Assim, deve ser encarado como parte da proposta, de forma que todas as possíveis diferenças devam ser detalhadamente informadas para que a parte tecnicamente hipossuficiente, o consumidor, não seja lesada ao receber o produto negociado. Se assim não o fizer, violado estará o direito do consumidor e também aqui o artigo 6º, inciso 3º do CDC. Pois bem, senhoras e senhores, então aqui essa decisão, ó, parabéns, aplausos para ela, porque realmente vai aqui colocar deixa de normalizar esses meros inadimplementos. Ah, a construtora não tem que seguir à risca aquilo que prometeu. Tem que seguir sim. Por quê? Porque todos nós temos que agir de boa fé. Chega de canalice, chega de má fé, chega de passar a perna. Nós precisamos de uma sociedade cada vez mais honesta, cada vez mais transparente possível. Precisamos nos respeitar. Até o princípio cristão que defendo aqui. Então, nesse caso, vejam só, houve a condenação. O valor foi de R$5.000. Conta para mim aí nos comentários. Você concorda ou não concorda? Você acha que haveria ou não haveria violação aqui à oferta adequada e precisa, que é um dos cânones do direito do consumidor? Ademais, R$5.000 é uma indenização adequada para uma compra de um imóvel ou está baixa essa indenização? Conta para mim nos comentários. Grande abraço e até a próxima!